Olá, bom dia, povo de Direito e Trabalho. Olha eu aqui em mais uma live surpresa para mim também, sem make de live. Coisa rápida, só para complementar o que eu falei ontem sobre MP, que aí alguém ali me perguntou sobre a questão de férias e 13º no período de suspensão do contrato de trabalho, de modo algum para encerrar o assunto e só porque no podcast eu não vou tratar sobre isso, hoje tem gravação de podcast, de episódio, mas não é sobre esse tema específico, então só para esclarecer o seguinte, bom dia, durante o que prevê a MP, a gente não tem uma resposta para isso, tá, gente? Não tem. Bom dia. A gente não tem uma resposta para isso. O que a gente tem é durante o período da suspensão temporária do contrato, prevê a MP que, além de fazer jus aos benefícios concedidos, isso eu já conversei no episódio do podcast, fica autorizado a recolher para o regime de previdência social na qualidade de segurado facultativo. Então, para fins de tempo de contribuição no futuro, faz muita diferença se ficar contribuindo como segurado facultativo, já falei sobre isso também num episódio do podcast especificamente, e fica com a garantia de se manter na condição de segurado, né, para não correr riscos, inclusive em relação a outros benefícios previdenciários que possa ter direito depois que passar a suspensão. Especificamente em relação a férias, a 13º, que é a gratificação natalina, a lei que trata da gratificação natalina diz o seguinte: no mês de dezembro de cada ano, a todo empregado será paga pelo empregador uma gratificação salarial, independentemente da remuneração. Parágrafo 1º. Corresponderá a 1/12 da remuneração devida em dezembro por mês de serviço do ano correspondente, mês de serviço. Então, se a gente fizer uma interpretação bem técnica e gramatical do dispositivo, a gente vai ver que não é devido o 13º, quer dizer, não é que não é devido, ele não conta para fins dos 12avos que vão ser pagos. Então, esse período fica fora, o período da suspensão fica fora do cômputo. Então, quando chegar em dezembro, vai pagar 11/12 ou 10/12, né? Porque esse período fica fora porque é mês de serviço. Então, olhando o conceito e a ideia do que gera, do que é o fato gerador. Qual é o fato gerador para criar o direito adquirido ao 13º? O mês de serviço. E fração igual ou superior a 15 dias se equipara a mês de serviço completo. Entendeu? Isso ficou claro? É isso que eu quero deixar bem claro isso, essa previsão, claro, nós podemos ter interpretações diferentes, podemos avançar, a legislação que trata de gratificação natalina é antiga, então é natural que a gente esteja num terreno, né, mais uma vez, ninguém precisou fazer essa interpretação ainda, mas se a gente for olhar, por exemplo, quando a pessoa fica afastada em benefício previdenciário por mais de 6 meses, ela perde o direito ao 13º, perde direito às férias, então a gente já tem situações em que há a perda do direito, ele não é um direito absoluto, né? Então, nesse caso, se a gente interpretar exatamente como está o fato gerador do 13º, é o mês de serviço, diferente das férias. As férias, pelo artigo 130 da CLT, após cada período de 12 meses de vigência do contrato de trabalho, o empregado terá direito a férias. Então, para a contagem do período de férias, se a gente continuar seguindo a mesma interpretação gramatical, veja, uma interpretação gramatical, sem buscar interpretação teleológica, finalidade social da norma. Isso mais para frente eu tenho certeza que nós vamos ter que levar em consideração, né? E interpretação sistemática, considerando o conjunto de benefícios e tudo mais. Mas neste primeiro momento, instada a me manifestar sobre isso, tecnicamente falando e como professora de Direito do Trabalho, eu digo a vocês o seguinte: se a previsão do artigo 130 é de que são devidas as férias, conta o período, né? O período aquisitivo. O que é o período aquisitivo? O período que eu trabalho na empresa para adquirir o direito à fruição de férias no período de fruição, que é o período concessivo, no período seguinte. Então, 12 meses de aquisição, 12 meses de período concessivo. Muito bem. Esse período aquisitivo não tem a ver com efetiva prestação de serviço, como o conceito de gratificação natalina e 13º. É após cada período de 12 meses de vigência do contrato de trabalho. E aí,
reforçando a questão em relação às férias, não é considerada falta ao serviço, porque a suspensão já não é falta, né? A suspensão do contrato é admitida. Então, o artigo 131 da CLT estabelece que não será considerada falta ao serviço para depois implicar no número de dias que serão concedidos de férias, porque o número de dias para fruir depende do número de dias que houve falta injustificada no período aquisitivo. Então, por isso que a gente tem 30, 24, 18 ou 12 dias de férias. É conforme as faltas que foram sem justificativa no período aquisitivo. Não são consideradas faltas os casos referidos no artigo 473, que são as faltas justificadas, e aí no inciso 4º tem a falta justificada pela empresa, entendendo-se como tal a que não tiver determinado o desconto do correspondente salário. Então, isso significa que também entra nessa situação quem está em casa no momento, porque faz parte do grupo de risco e a empresa teve que deixar em casa no período. Se está tendo como falta justificada pela Lei 13.979, portanto está em casa recebendo salário, não enquadra na situação também de perda dessa condição para aquisição das férias. Então, não só a suspensão do contrato de trabalho não impede a contagem do período aquisitivo, como quem está em casa nessa condição do inciso 4º do artigo 131, também, da mesma forma, não vai entrar. E isso é reforçado pelo inciso 6º do artigo 131 da CLT, nos dias em que não tem havido serviço, salvo na hipótese do inciso 3º, que é uma outra situação. Aqui, não ter havido serviço, então, além daqueles que estão em casa pela questão do afastamento, por estarem no grupo de risco, por serem vulneráveis ao Covid, também temos a situação das empresas em que não houve funcionamento, mas a empresa não fechou, ela só não pôde funcionar e as pessoas ficaram em casa nesse período. Para essas também, o período aquisitivo continua contando. Então, neste primeiro momento, numa primeira análise da situação, eu sempre falo isso, gente, porque, primeiro, é sujeito a tomatadas, né, e a divergências, e a não concordarem comigo, e estamos aí para isso. Mas, numa primeira análise, e mais para frente eu posso mudar de ideia em casos concretos, porque nós temos que ver o que vai aparecer, né, mas mais para frente a gente pode até pensar diferente, mas nessa primeira análise, eu sei que tem gente que está tendo que resolver isso agora, porque daqui a pouco tem que conceder férias, porque ainda não usufruiu dos benefícios da MP 927 e vai conceder as férias normalmente, não sabe se aquilo conta para o período aquisitivo ou não conta. Então, o que eu diria é que nesse primeiro momento, para fins de período aquisitivo de férias, de fato, conta o período de suspensão do contrato de trabalho. Tá? Para fins de 13º, que é algo que, na verdade, vocês só vão precisar pensar em novembro, vamos combinar, né, que na verdade isso seria algo para pensar em novembro. Nesse caso, hoje, e me parece que como a exigência de serviço, são meses de serviço e não de contrato de trabalho, como é o caso das férias, o serviço é a prestação de serviço efetivo. Então, é como se ele tivesse sido contratado. Quem é contratado em março já vai receber 7/12 em dezembro. Então, nesse caso, também vai haver a dedução. O que não impede a empresa de fazer o pagamento integral. Vejam, e aí aquela questão, se considerar, então, finalmente, para encerrar, se considerar que quando a pessoa está contando esse tempo, né, se contar que esse tempo de serviço pode ser suprido por tempo de contribuição, então, se o empregador optar por continuar depositando, recolhendo a contribuição previdenciária no período de suspensão, como se a pessoa estivesse trabalhando, nesse caso, me parece que então vai haver o cômputo para o... é a Thaís que está aqui assistindo, é isso mesmo, Thaís, depois se quiser vai estar tudo no IGTV. Então, se agora a empresa estiver fazendo esse cômputo, esse recolhimento previdenciário ainda dos contratos suspensos, então ela está recolhendo como se eles estivessem na ativa, então me parece que o 13º será devido, porque aí aquilo que conta como serviço para a empresa pode ser substituído por esse tempo a contribuição. Quem está contribuindo como segurado facultativo, aí não, porque é como se ele estivesse em outra condição, estagiário é segurado facultativo. Então, nós vamos ter outras hipóteses. Então, aqui, para quem está efetivamente na suspensão, recolhendo ou não como segurado facultativo, me parece que o 13º vai ficar de fora e as férias não.
vão contar para o período aquisitivo. Para as empresas que estiverem recolhendo a contribuição previdenciária, nesse caso, até pode haver essa efetiva confusão. Mas o que eu digo do 13º é que em novembro a gente vai ter que voltar a pensar sobre isso. Vamos ver como as coisas estarão até lá. Se o projeto de conversão da MP tratar do assunto, pode ser que isso que está sendo mexido hoje no Senado talvez seja votado, eu vou acompanhar, obviamente, mas isso pode ser votado diferente, pode ser um entendimento que depois fique diferente, né? Então pode ser que a própria lei fruto do projeto de conversão da MP, já resolva a situação, inclusive em relação a isso. Até porque se ela estabelecer que podem ser feitas novas suspensões, fica um período muito longo. Se 2 meses para 4 faz muita diferença no 13º depois, né, gente? De 8 dozeavos para 10 dozeavos. É bastante dinheiro. E o 13º, mais uma vez, é aquele dinheiro que existe para circular na economia no final do ano. Sem 13º, não tem presente de Natal. Né? Então é algo que deve ser pensado, porque não adianta desonerar agora e depois mais para frente as pessoas não terem o dinheiro do 13º para gastar, certo? Isso, a Cristiane está dizendo, encarado a suspensão como licença não remunerada. Aí é diferente, Cris, eu vou até falar sobre isso depois no podcast, porque se a suspensão é licença não remunerada, você entra em outra condição, a pessoa perde o direito a férias. Quem está em licença não remunerada perde o direito a férias. Então, aí já é uma situação um pouco diferente. E o projeto de conversão da MP trata especificamente, não da suspensão, né, mas especificamente da questão do afastamento das pessoas vulneráveis, o que vai ser feito delas. Mas isso também vai ser mais para frente. Agora, essa questão de encarar a suspensão como licença não remunerada, bom, até pode ser para fins do 13º e para os cálculos em geral. Não, é um bom raciocínio, mas eu acho que para férias não dá, tá? Acho que aí para férias ficaria mais dentro dessa questão da suspensão da MP 936, não tratar como outro instituto, porque o Poder Executivo tomou cuidado de deixar muito claro que tudo que está sendo previsto ali é para essa situação específica, e é inclusive para a gente aplicar rigorosamente como está previsto ali. Se a gente começar a abrir muito a aplicação do MP 936, fazer outras interpretações, pode até prejudicar a declaração de constitucionalidade, pelo menos em sede de cautelar, da própria MP 936 pelo Supremo. O Supremo declarou constitucional exatamente nessa proposta da MP. Se você começar a avançar a interpretação da MP, estender uma interpretação, fazer uma interpretação extensiva da MP, ou tentar alocar os dispositivos da MP em outros dispositivos e institutos já existentes na CLT e misturar as estações, eu tenho receio que depois isso possa prejudicar uma análise da constitucionalidade, não da MP em si, mas da aplicação da MP nos casos concretos. Eu venho falando muito sobre isso, e agora eu vou encerrar mesmo, eu venho falando muito sobre isso. Cuidado, o STF disse que a MP, em tese, como texto, aquele texto é constitucional naquelas situações, né? Naquela medida. Depois vão ser analisados os casos concretos e vai haver o controle difuso para ver quem aplicou nos termos da MP, porque não tem interpretação extensiva daquilo que restringe direito, daquilo que é renúncia. O acordo individual invariavelmente será uma renúncia. Ele é admitido, entendido assim, no contexto da MP 936. Tá? Mas era mais hoje para falar sobre essa questão de férias e 13º no período de suspensão, tá bom? Obrigada, gente. Até a próxima.